interatividade. Olha para o seu irmão e fala assim: você está preparado? Diga, você está preparado? Você está com o coração aberto? Diz, a palavra de Deus é viva e eficaz. Amém? Então vamos fechar nossos olhos, vamos orar pela palavra. O que é orar pela palavra? Não orar pela palavra, orar para que o nosso coração verdadeiramente se abra para ela. Sem resistência, sem reservas. Vamos entregar a consciência, a mente ao Senhor, amém? Talvez você teve um dia atribulado, você saiu na manifestação com a bandeira e a mulher não saiu, ou saiu, não sei. Pai, no nome de Jesus, seja glorificado e exaltado para sempre, porque o teu reino é de glória em glória, de geração em geração e eterno. Dá-nos a tua palavra, ó Deus, porque está escrito a respeito dela, que o Senhor vela por ela, e que quando o Senhor enviou a sua palavra, o Senhor nos sarou e nos livrou do que era mortal. Senhor, a sua palavra seja espada hoje mais forte ainda em nossas vidas. Deus, que todo o nosso espírito humano de resistência, ou que mesmo diabólico, Deus, caia por terra. Que hoje o Senhor cure, sare, restaura, dê luz ao cego, força ao cansado. Em nome de Jesus, Pai, usa minha vida, vaso de barro, Deus. Não deixa minha humanidade atrapalhar aquilo que o Senhor quiser fazer, Senhor. Em nome de Jesus, amém? Peço o espírito contrito de oração de todos, para que eu não atrapalhe em nada. Abra sua Bíblia, por favor. Abra sua Bíblia, por favor. Mateus capítulo de número 9. Evangelho segundo Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, capítulo de número 9. Já há 2 semanas temos falado sobre igreja. Mateus 9. Amém? Perdão, antes de Mateus capítulo 9, abre comigo em Lucas 17. Antes de Mateus 9, Lucas 17. Fica melhor. Lucas 17. Tem uma passagem muito conhecida. Vou trocar o texto base. Lucas 17, a partir do versículo de número 11 ao versículo de número 19. Versículos de número 11 ao 19. Evangelho de Lucas, capítulo 17. Diz assim: de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e gritaram: Jesus, mestre, compadece-te de nós. E ao vê-los, disse-lhes Jesus: ide, se mostrem aos sacerdotes. E aconteceu que eles, enquanto iam, foram purificados. Um dos 10, vendo que havia sido curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz. E se prostrou e se ajoelhou com o rosto na terra, aos pés de Jesus, agradecendo a ele. Esse homem era um samaritano. Ele era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os outros 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E Jesus então lhe disse: levanta-te e vai, porque a sua fé te salvou. Nós estamos há 2 semanas já, irmãos, conversando a respeito da realidade da igreja. Tenho falado nesses dias no culto de domingo, de manhã, com a série
das 7 igrejas da Ásia, falando à noite. Começamos na semana passada. Quantos estiveram no culto aqui domingo à noite, semana passada? Quantos estiveram? Hoje nós vamos continuar, Deus quer continuar alguma coisa ali, a respeito disso. Temos dito aos cristãos, temos dito às pessoas, o quão importante é entender, saber sobre igreja, esse tema igreja, o que é igreja, o que não é igreja. Temos provado e lido juntos, através da Escritura, que tem muito lugar que tem cara de igreja, música de igreja, pastor de igreja, adesivo de igreja, símbolo de igreja, mas ele não tem as características que Jesus espera da igreja, não tem. Existem multidões de pessoas decepcionadas, mas ele está decepcionado com o sistema religioso, não é com a igreja, porque igreja é uma coisa, sistema religioso é outro, CNPJ é outra coisa, irmão. Vocês estão entendendo isso? A cada dia as pesquisas mostram o aumento no Brasil dos chamados desigrejados. São pessoas que passaram por aqui, foram batizadas aqui, se alimentavam aqui, tinham amigos aqui, casaram aqui, etc. e tal, e hoje eles odeiam igreja, não querem ver igreja. Você abre o Facebook, você abre redes sociais, sites, e é uma enxurrada de coisas, e a palavra que tem saído é: faça o que você fizer, afaste-se desse lugar. Lá as pessoas te machucam, lá as pessoas te julgam, lá as pessoas fazem isso, lá as pessoas te prendem, lá as pessoas te machucam, e coisas assim. Mas nós temos visto, na palavra de Deus, que Jesus falou que a igreja é como um campo, e nesse campo crescem 2 plantas distintas, mas juntas, o joio e o trigo. Crescem juntas, dão frutos, dão o seu fruto, produzem algo juntos. Jesus falou: vocês não vão conseguir se separar, vocês não vão conseguir fazer um grupinho em algum lugar elitizado, onde todo mundo é trigo, sempre haverá joio. Nós não podemos arrancar, só Jesus vai poder naquele dia. Quando se lembra da Escritura? E a gente vai tendo essas experiências aqui e ali, a gente vê uma placa e as pessoas entram. E aí a gente abriu agora nesse prédio, as pessoas vão colocando a cara de dia: o que é aí? Aqui é uma igreja, vou vir aí de noite. E você veio aqui hoje, talvez pela primeira, segunda vez, ou você já está aqui faz tempo. E a gente vai criando expectativas a respeito de igreja. A gente vai criando ilusões. Por isso tem muita gente desiludida. Por quê? Porque ele creu, não na palavra, mas numa ilusão. No que a mãe dele falou para ele, no que o pai dele falou para ele, no que o amigo que convidou você. Vamos lá na igreja que é legal, porque lá tem isso, lá tem isso, lá tem isso, lá tem um negócio, lá tem um tobogã, lá tem tudo lá, cara, lá tem tudo lá. Isso aí não é a mensagem do Evangelho. Quantos estão entendendo? Aí a gente para aqui ou ali com aquelas expectativas. E a grande maioria das nossas expectativas está embasada no quê? Naquilo que nós falamos domingo passado. Não é nada a respeito de igreja, é um lugar onde eu aprendo a me relacionar com Deus e com os meus irmãos. Não, eu quero vir aqui porque eu quero ser abençoado, porque eu estou precisando de não sei o quê, porque minha vida está complicada, porque, enfim, é uma igreja que oferece vantagens. O que você quer? É uma igreja, como diz, self-service. Eu não quero comer isso, aquilo eu gosto, ovinho frito vai bem, pepino eu não gosto, linguicinha frita vai bem, camarão é coisa do diabo, não como. E a gente vai escolhendo. Veja só, de muitas pessoas que eu conheço, sabe como as pessoas têm escolhido uma igreja para congregar? Não se fala sobre doutrina, não se fala sobre o Espírito Santo, não se fala sobre as características que a Escritura diz que uma igreja deve ser e uma igreja deve ter. As pessoas perguntam outras coisas. A música é legal? Tem 2 telões? Já tem telão digital? Tem ar-condicionado central? A poltrona como é que é? É banco de madeira? É madeira de lei? É ripa? É chão? Como eu falei aqui hoje, domingo de manhã, daqui a pouco, irmãos, as pessoas vão querer que a igreja tenha aquela poltrona que tem no shopping. Sabe aquela uma? Você põe a nota de R$2 assim, ó, aquela massagem. A pessoa senta, pega aquele óculos do Chaves,
Para nem pegar o copo, sabe, o suco já passa assim, o canudo é lá, você fica assim, ó. Essas coisas não são igrejas, queridos. Você está ouvindo o que eu estou dizendo? Essa palavra pode salvar a sua vida, pode redirecionar a sua história. Essas coisas não tem nada a ver com igreja. Isso é oferecimento nosso. Está aqui e vai ficar aqui. Nada agrega aquilo que Jesus, por exemplo, falou para a igreja de Esmirna, que nós estudamos hoje de manhã. Vocês dizem que são pobres, mas na verdade vocês são ricos. Como é que Deus vê uma igreja rica e como é que nós vemos uma igreja rica? Isso precisa mudar. Você está entendendo? Semana passada nós identificamos na palavra que se nós não prestarmos atenção, nós podemos estar congregando no templo de Diana. Aquela Diana que o Paulo combateu em Atos 19. Aquela estátua daquela deusa com um monte de seios, que simbolizava o quê? O que você quer? O que você precisa? O que você vê atrás? Eu tenho. Mama aqui, mama aqui, mama aqui, mama aqui. E aquela ideia vai indo. E aquela ideia vai entrando quietinha, sorrateiramente, vai tomando lugar. E a igreja deixa de ser um local de relacionamento com Jesus e com o próximo e passa a ser uma rodoviária de pessoas, um entra e sai de gente, que do mesmo jeito que chega, vai embora porque ele foi atendido no seu pedido, sei lá o quê. Eu não estou dizendo com isso, irmãos, que Jesus não atende orações. É claro que atende. Que Jesus não ouve clamor, é claro que ouve. Jesus é misericordioso. Eu não estou dizendo isso, que uma pessoa que busca cura ou restauração familiar não tem que vir aqui não, porque aqui é relacionamento. Não. Muitas pessoas vão entrar com os seus desesperos, com as suas necessidades, mas quando elas entrarem, todos nós, como igreja, temos a responsabilidade de orar por ela, zelar por ela e mostrar esse livro para ela. Você está entendendo? Isso é muito importante. Vendo o que Jesus pensa sobre a igreja e vendo o que Jesus diz que a igreja tem que ser nas 7 cartas do Apocalipse, em Apocalipse capítulo 2 e 3, eu começo a ver e enxergar um espaçamento muito grande entre aquelas coisas que nós imaginamos ou desejamos que ela seja e aquilo que Jesus diz que ela tem que ser. Às vezes a gente entra numa guerra com Deus, porque a gente quer que a igreja seja assim. Eu quero que o meu relacionamento com você seja assim. E Jesus fala, eu sou o Senhor, eu sou o cabeça. O negócio vai ser como eu quiser. Eu sou Deus. E aí a gente se pega tentando como que aconselhar Jesus o que ele deve fazer. Cara, mas o que tem a ver isso aí com os leprosos aí? Quem estava aqui semana passada vai entender rapidamente, quem não estava também vai pegar. Semana passada nós mostramos na Escritura que se nós estamos num templo como o templo de Diana, nós não temos relacionamento, nós chegamos, mamamos ali numa teta daquilo que eu quero, daquilo que eu estou buscando, e a partir do momento que o meu estômago estiver cheio de leite, não há compromisso, não há relacionamento, não há relação com Deus. E agora olhando para esse texto aqui dos 10 leprosos, mas tem que conter a manifestação lá. Pede lá, por favor. Eu gostaria que você abrisse comigo rapidamente em Levítico, no Antigo Testamento, capítulo 13, capítulo 14. Antes de falar mais profundamente com você, eu quero rapidamente dar uma pincelada em alguns versículos das ordens de Deus para Moisés, ordens que Moisés deveria passar ao povo, a respeito do quê? A respeito da lepra. A lepra, uma doença degenerativa, contagiosa, e que naquela época, no meio do deserto, Deus tinha que tinha que ensinar especificamente a Moisés como é que Moisés e os sacerdotes deveriam tratar essas pessoas aí.
Porque uma pessoa com uma doença como a lepra no meio do arraial, ou seja, no meio das pessoas, outras pessoas iam ser contaminadas com aquela lepra. A lepra que um dos tipos de lepra que nós conhecemos hoje é a doença chamada hanseníase. Então, acompanha comigo em nome de Jesus. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: o homem que tiver na sua pele inchação, bolhas, mancha lustrosa, mancha brilhosa, e isto se tornar como praga de lepra, será levado até Arão, o sacerdote, ou a um dos seus filhos sacerdotes. O sacerdote examinará a praga na pele. Se o pelo na praga se tornou branco e a praga parecer mais profunda do que a pele da sua carne, é praga de lepra. O sacerdote examinará e o declarará imundo. Irmãos, só no capítulo 13 de Levítico são 59 versículos, e o capítulo 14 são 57 versículos, tratando a respeito de uma coisa só. Eu não vou passar todos eles, mas eu quero pegar alguns pontos, você depois checa esses pontos na sua casa, mas está tudo aqui. Uma doença contagiosa no meio de um povo, sem as condições higiênicas que nós temos hoje, de tomar banho, etc, coisa e tal, deserto, calor, ia ser verdadeiramente uma praga. A lepra é um exemplo bíblico, é uma alusão bíblica, um tipo bíblico do pecado. Todos devem saber disso, né? Uma coisa que contamina não somente a gente, mas outras pessoas. O apóstolo Paulo falou, né, a respeito disso, que nós devemos ter cuidado com as más conversações, que elas corrompem até os nossos bons costumes. Duas coisas a respeito da lepra, uma no capítulo 13 e outra no capítulo 14 de Levítico. Capítulo 13 de Levítico são muitas e muitas e muitas e muitas recomendações de Deus, ordens de Deus, quero dizer, a respeito do leproso. Por exemplo, dizia o sacerdote: examine a pele dele. Examine, vê se tem bolha já, vê se está inchado, vê se está a pele esbranquiçada, vê se já está cheirando mal, vê se já os pelos já estão ficando brancos. Testa a sensibilidade, vê se ele está sentindo alguma coisa. Se você vê esses sintomas, declara este homem leproso. Aí você vai lá em Números capítulo 5, é uma outra recomendação que diz: a partir do momento que um homem, uma pessoa era declarada leprosa, essa pessoa tinha que ser removida do meio dos outros. Ela tinha que ser colocada fora do arraial, fora dos limites da cidade. Ela tinha que ficar lá 7 dias, depois ser examinada, depois mais 7 dias, ser examinada de novo, para ver os níveis, se a doença estava avançando ou se a doença estava regredindo. Se a doença regredisse, poderia receber de volta aquela pessoa. Se a doença avançasse, você ia morrer no exílio, você ia morrer sozinho. Então a lepra, além de uma doença física, ela era uma doença social. Preste atenção nisso aqui, ó. Ela era uma doença social. Por quê? Porque ela forçava a sua retirada do meio das pessoas ditas normais. Está entendendo isso? Então, você vai ter que sair daqui, você não pode mais. E não é sair só da congregação, é sair da congregação, sair da sua família. Se você tivesse alguma coisa, você tinha que entregar, leia aqui depois. Você tinha que entregar, você sair, irmão, com a roupa do corpo, para fora dos limites da cidade. A Bíblia fala que existiam lugares e aldeias só de leprosos. Porque nenhuma pessoa normal, mesmo sendo família, podia sair do arraial e ir lá cuidar do seu parente leproso. Não podia. Se fizesse isso, você estava expulso também. Você está entendendo isso? Então quem é que cuidava do outro leproso? O outro leproso. Somente um leproso cuidava do outro leproso. E ali, irmãos,
A lepra é uma coisa terrível. Eles iam apodrecendo, a carne ia ficando podre, ia caindo, ia necrosando a carne, os tendões, os nervos iam sendo repuxados, começava a cair ponta do dedo, caía a orelha, aquelas pessoas ficavam totalmente deformadas. Uma outra coisa, mas tudo isso era em nível pessoal, um leproso. Mas em Levítico 14, Deus faz um outro subtratamento, que já não é uma lepra de uma pessoa. Deus começa agora a tratar e dar lei sobre a lepra nas casas. Lepra nas casas. Que começava a aparecer fungo na parede, que começava a aparecer fungo nas madeiras, mau cheiro, e aí tinha que ir lá o sacerdote, examinar as madeiras da casa, examinar o chão, ver se de onde é que estava vindo aquele mau cheiro, e aquela casa, ao final, declarando-se uma casa imunda, uma casa com lepra, era destruída, queimada no fogo, os seus habitantes botavam para fora. Então lepra é uma doença degenerativa, onde a pessoa derrete, onde a pessoa fica destruída. A lepra é uma doença social, onde você era expulso do meio dos outros, ninguém mais falava com você, acabou família, acabou amigos, acabou tudo, vai embora, para morrer, vai embora para morrer. Essa era a lepra. Muito parecido, realmente, uma alusão bíblica perfeita ao pecado. Uma das sintomas da lepra era que no local onde estava a mancha da lepra, se você espeta, se você faz furos ali, a pessoa não sente. É uma coisa indolor, uma coisa que tira essa nossa sensibilidade para a dor. Fala de inchaço, fala de mancha, fala de necrose. O que tem tudo isso a ver com a vida da igreja? Falando a respeito daquilo que nós temos crido que é aquilo que Deus quer para a nossa congregação. Não é uma congregação de entra e sai de gente que está em busca de um benefício, mas pessoas que entendem que igreja produz e oferece relacionamento com Deus e com o próximo, com Deus e com o próximo. É isto que é a igreja. Amém, irmãos? Vamos firmar isso na nossa mente, para que você não crie ilusões conosco. Ah, mas aqui não ia ter sorteio de carro hoje? Não, não tem sorteio de carro. Ah, mas aqui não dá aquela caneta que parece que você vai lá no concurso público, que você passa? Não, não dá. Não tem sabonete ungido? Não. Não tem nada de Israel? Não tem. O que tem então? Esse negócio é sem graça. Tem isso daqui, ó. Se você tiver afim, tá aí. Não tiver, tem um McDonald's, um Bob's aí, oferecendo lanche. Você vai lá, come que você vai gostar. Vamos voltar agora para Lucas 17. Agora que nós aprendemos pouquinho sobre a lepra, é muito extenso os textos, muito detalhados os textos. Lucas 17. Verso 11, acompanhe comigo novamente agora, uma releitura. Jesus indo para Jerusalém, passava pelo meio de Samaria e da Galileia. Olha só, irmãos. Da onde Jesus estava para Jerusalém, ele deveria ir para o sul. Ele deveria descer, se você olhar no mapa ali. Uma linha reta, que era o caminho usado pelos judeus, o caminho tradicional dos judeus. Ele não, ele vai para o leste. Ele pega uma outra rota, passando por Samaria. Todo mundo, a Bíblia fala várias vezes que os samaritanos não se davam com os judeus, existia uma rixa, existiam coisas complicadas a respeito de onde adorar, quem é quem, a divisão do reino, etc. e tal. Jesus faz um outro caminho, de propósito, passando por pequenas aldeias, passando por lugares onde esses homens, esse tipo de gente ficava.
Eram caminhos que ninguém usava e aldeias pelas quais ninguém passava. Jesus é a mesma coisa, você tem uma linha reta para chegar no centro da cidade, você fala, não, eu vou dar uma volta lá por trás do hospital. A pessoa, cara, você é louco. Jesus já estava à procura de alguém. Isso aqui tem uma mensagem muito importante para nós entendermos a igreja. A igreja, ela se forma a partir disso. Jesus dando voltas para encontrar a gente. Que todos nós estamos nessa figura aqui dos leprosos. Jesus faz essa volta e ele passa, não usa o seu caminho habitual, chega nessas aldeias mais distantes. E você sabe, irmão, tem um princípio aqui, um princípio urbanístico. Qual é? Quanto mais no centro, mais caro, mais elite e, entre aspas, melhores pessoas, entre aspas. Quanto mais longe do centro da cidade, mais pobres, mais problemáticos. Você vê aqui em Pinda, Taubaté, qualquer cidade, perto do centrão é aquela galera da elite, gente boa, gente bonita. Quanto mais afastado os bairros santos, eu nem entro aí, só tem ladrão, só tem isso, só tem aquilo, que esse bairro aí só ladrão. Não é assim, irmãos? É assim. Jesus, ele faz essa rota. Ele podia ter ido em linha reta para Jerusalém. Não, ele faz o caminho das tranqueiras. Lá onde você estava, ele passou e trouxe. Lembra? Eu me lembro. Onde eu estava. Onde eu estava quando Jesus passou, realmente era esse caminho que Jesus fez. Era uma padaria cheia de bêbados. E talvez, eu não sei, mas eu acho que o grande caminho que ele fez na vida de muita gente foi assim. Ele deu uma passada lá e encontrou você. Você não estava esperando. Parece evangelismo de carnaval, né? O que vocês estão fazendo aqui? Vocês não podem vir aqui, tá? Então toma um folheto, toma Jesus, toma isso aqui. Jesus fez outro caminho, modificou o seu trajeto para encontrar esses homens. Verso de número 12. Diz que ele entrou em uma aldeia. E então saíram ao seu encontro 10 homens leprosos que ficaram de longe e gritaram. Isso aqui tem uma coisa muito importante. Os leprosos, quando viram Jesus, ficaram longe de Jesus. Uma das leis que você vai ver lá em Levíticos 13, 14, em número 5, é que tinha até uma distância em metros que um leproso poderia se aproximar de uma pessoa. A distância mínima é de 15 metros. Um leproso não podia chegar, rapaz, que bom que você vem tocar em você. Não poderia, não podia. A lei de Moisés não permitia. E eles viram Jesus e eles pararam. Eles não chegaram até Jesus. Eles pararam a 15 ou mais metros, não se sabe. Mas o importante é que eles obedeceram a lei. Isso significa o quê? Que eles conheciam a lei. Quem não conhece não obedece. Como que eu vou obedecer algo que eu não conheço? Fala para mim. Como o apóstolo Paulo falou, eu não sabia que eu era pecador até a lei me apresentar que eu era. Até a lei de Deus me apontar e dizer, você é. Quantos estão entendendo isso? Esses leprosos conheciam a palavra. Esses leprosos talvez, e aqui eu quero aprofundar com vocês, falando sobre realidade de igreja, talvez eram membros de alguma sinagoga, de alguma igreja muito boa ali naquelas aldeias, ou no centro da cidade, e aí eles ficaram doentes, estão entendendo, irmãos? Eles pecaram, eles ficaram com lepra, a lepra pegou você, o pecado pegou você, a coisa ruim, vamos dizer assim, entrou na sua carne, contaminou você, e você saiu daqui. Mas não é porque você se afastou da congregação da igreja, que você teve amnésia, não é? Pode passar o tempo, se você teve experiência com Deus uma vez, se você leu a palavra de Deus uma vez na sua vida, e fez uma oração sincera, pode passar 100 anos fora da igreja, mas você sabe quem é Jesus, você não esquece mais. Você pode cair no lixo do pecado, na podridão do que um ser humano pode ir, mas quando eles viram Jesus, eles pararam.
eles não se aproximaram, eles ainda não quebraram a lei. Quantos estão entendendo? Eles lembraram, falaram, opa, não vamos chegar perto dele. Por quê? Porque a lei de Moisés diz que tem muita gente que eu conheço que está fora da igreja, que pegou lepra, que ficou leproso, que deu aquele tipo de lepra que abre ferida, que eu encontro pela rua, feridos, machucados, transtornados, mas eles respeitam Deus. Incrível dizer isso. Muitas vezes, no meio das bagunças fora da igreja, mas algumas pessoas se encontram, cara, por que você não desce a ladeira de uma vez do pecado e não arrebenta esse carro no poste? Falou, não, cara, eu tenho medo do inferno. Não, meu. Quantas pessoas estão fora da igreja dizendo essa frase, mas eu continuo crendo em Deus. Mas você não vem lá não, mas eu continuo crendo em Deus. Tanto para o leproso que está fora, quanto para os habitantes limpos que estão dentro, havia esse distanciamento. Nem os leprosos queriam voltar, e nem os limpos os queriam de volta. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Estamos falando sobre igreja. Nem os leprosos queriam voltar, e nem os limpos os queriam de volta. Havia esse distanciamento. Eles pararam, eles lembraram, eles não eram pessoas comuns, eram pessoas que já conheceram a Escritura, já conheceram Deus. E quando eles viram Jesus, eles obedeceram uma antiga recomendação de Moisés. E de longe eles gritaram, Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia. Sabe o que Jesus fez? Percebendo que eles lembraram da lei de Moisés, Jesus faz a mesma coisa. Jesus não fala, vem aqui que eu vou botar a mão na cabeça de você, vem aqui que nós vamos jogar 10 litros de óleo de Israel, vem aqui que nós vamos jogar sal grosso, não faz nada disso. Jesus de longe fala assim, é o seguinte, vocês me chamaram? Vocês clamaram meu nome? Daí onde vocês estão, vão e se apresentem ao sacerdote. Jesus não põe a mão em ninguém, Jesus não chacoalha ninguém, Jesus não joga em ninguém, Jesus não fala nada. Da mesma maneira que os leprosos lembraram da lei de Moisés, Jesus também lembrou. E a lei era que um leproso, para ser considerado limpo novamente, teria que se apresentar ao sacerdote. Jesus falou, o seguinte, já que vocês lembraram da lei de Moisés, eu vou lembrar mais um versículo. Volta, ou melhor, vão e se apresentem para aqueles que, segundo a palavra de Deus, a lei, podem declarar vocês limpos. Vai lá, não vem comigo não, vai lá. E eles dali mesmo vão. E a Bíblia diz que pelo caminho, eles vão olhando e eles vão ficando curados. Essa palavra pelo caminho, ou em algumas traduções, enquanto caminhavam, fala muito ao nosso coração, querido. Tem muita coisa que Deus está fazendo, e Deus quer fazer, mas não é imediato. 1, 2, 3 e pum! Rapaz, acabou a minha vida agora. Tem muita coisa que nós iremos receber cura, enquanto nós caminhamos com Jesus. E eu falo nessa questão, nem de cura de doenças, ou o que a Bíblia chama de doenças e enfermidades, mas principalmente, e as piores enfermidades de um ser humano, que são as doenças do seu caráter, da sua índole. Quantos estão entendendo, irmãos? Isso aí. É na caminhada que nós vamos sendo curados. É preciso andar com Jesus. É preciso ouvir os conselhos diariamente, a todo momento com Jesus, a todo momento falando com Jesus, ouvindo Jesus falar através da Escritura. Quantos estão entendendo, irmãos, isso? E aí, quando eles percebem que eles estão curados, o que acontece? Um deles, o samaritano, volta. A Bíblia diz, dando glórias a Deus, gritando em alta voz. Ele volta para Jesus. Ele volta e vê Jesus lá de novo, se lança aos pés de Jesus, põe a cara na terra e começa a adorar a Deus. Muita gente só procura cura, só procura benefícios
e eles recebem benefícios. É interessante que Jesus curou os 10. Isso aqui tem uma coisa muito importante. Você não precisa ser crente evangélico para ser curado por Jesus. Jesus cura a hora que Ele quer, Ele é soberano, Ele é Deus, cara. E, inclusive esse aqui era samaritano, samaritano não. Samaritano vai dar certo. Tem uma mensagem profunda aqui. Os outros 9 com certeza eram judeus. E quem que era o que voltou? O samaritano. Qual é a mensagem? Israel passou, os gentios chegaram, a igreja chegou. É a igreja, o samaritano. Aquele que não tinha aliança do povo, é o samaritano. Assim como a mulher samaritana em João capítulo 4, Jesus chega lá e fala com ela, transforma ela em uma missionária, rapidamente. E enquanto os discípulos vão na cidade trazer lanche e comida para Jesus, ela vai na cidade e traz a cidade aos pés de Jesus. Evangelismo. Dez foram curados, 1 voltou. É o mesmo retrato que nós colocamos na semana passada. Que igreja que nós queremos ser e estamos lutando para ser? Não é uma igreja que recebe, obrigado, e vai embora e não tem compromisso. Mas é uma igreja que recebe de Deus, pela graça e misericórdia, e volta para ter relacionamento. A figura está clara que em continuidade ao domingo que nós falamos, domingo passado. 10 receberam a cura da lepra, mas 1 foi salvo. 1 recebeu, voltou para ter relacionamento, não aguentou só ser curado. Olha, queridos, vocês que estão aqui, Deus vai abençoar muitas pessoas, porque Ele é bom, porque Ele é misericordioso, que tem gente orando por você, lá. A gente já ensinou tantas coisas, que a nossa oração não pode prender a Deus, a nossa oração mais bonita não convence Deus. Eu fui no monte, aí Deus vai fazer. Não, aí não tem nada disso, Ele faz única e exclusivamente porque Ele é bom e misericordioso. Não é pela nossa capacidade de oratória na nossa oração. Você está orando, irmão? Eu estou orando, mas parece que Deus não me ouve. Por que você não está orando certo? Venha no nosso curso de oração, todas as terças, às 19h30. E aí eu vou ensinar para vocês, preste atenção, técnicas de oração. Irmãos, eu tenho livros, no Brasil tem muitos livros, 5 passos para a oração eficaz, não sei quantos passos para a intercessão que Deus não aguenta. Faça Deus chorar em 5 passos. Pega Deus... livros grossos que o Brasil inteiro consumiu, ensinando a você como você faz para convencer Deus a fazer o que você quer e não o que Ele determina que seja. Ao invés de nós entendermos que oração é para nós afinarmos os nossos ouvidos e compreendermos a vontade do Senhor para que nós venhamos a praticar a sua vontade, não. A vontade do Senhor vai para as cucuia. Que eu já estou com uma lista aqui de 10 pedidos de oração que eu já trouxe. Está aqui, Deus, aí ó, está aqui, ó. Está aqui, é isso aqui que eu estou querendo. E é o seguinte, mas sabe de uma coisa mais estranha? Tem um monte de gente na igreja recebendo até essas loucuras que anda pedindo. Mas a minha mensagem para você, querido, talvez você já foi muito abençoado por Deus. Eu já sei que tem um monte de gente aqui com testemunho tremendo. Eu tenho. Semana aconteceu uma. Estava precisando muito de uma coisa. Uma pessoa me ligou, disse que queria conversar comigo, e a gente foi conversar. Quando eu entrei no carro, estava aqui na igreja, fui para casa, Deus falou assim, hoje eu vou te dar o que você precisa. Cheguei lá, tivemos uma conversa, e aí, beleza, então, irmão, vamos embora. Não, cara, eu vim te dar uma coisa. Era justamente aquilo que Deus tinha me dado. Glória a Deus, obrigado, Senhor. Mas o que eu estou dizendo não importa a bênção, o favor que você tenha recebido de Deus.
Volte para ter relacionamento. Você não sabe que o relacionamento com Deus, com o nosso Pai, com o nosso marido, com o nosso Senhor, é infinitamente melhor do que receber um pirulito no final do culto. Ah, esse culto foi gostoso. Aquele culto não foi. E a gente começa a medir por essas coisas. Se eu vou num culto que me dão, ah, esse é o lugar que eu vou ficar. A mensagem é a seguinte, irmão, a igreja é muito mais do que um lugar que se recebe coisas, embora venhamos receber. É um local onde Deus está falando, venha, volte, eu quero me relacionar com você. Eu quero que você me conheça. Você acha que ser curado da lepra foi o máximo? Você não viu o que eu quero te mostrar, o que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e que não entrou em nenhum coração humano, o que eu tenho preparado para aqueles que me amam. Um só, todos os 10 foram abençoados, um voltou para ter relacionamento, um voltou para adorar, um voltou para Jesus. Ele não precisava voltar, ele não está doente mais, ele já tinha curado. Esse é o retrato de muitas pessoas. Ele vem chorando, ele vem assim, pastor, meu Deus, minha vida, ai Senhor. Aí ele vem, Deus sopra, aí ele fica bonzinho. O que ele faz? Tipicamente, vamos citar o exemplo mais típico. Senhor, me dá um carro, Senhor. Vou fazer a tua obra, Pai. Vou buscar os irmãos que moram longe. Deus só aqui, ó. Ei, rapaz. Estou vendo seu coração, maluco. Malandro. Ah, Senhor. E aí a gente faz aquela oração com cobertura de chocolate e morango em cima, né? Não vou orar, Pai, me ajuda, eu estou precisando tanto. Não, que isso, rapaz, isso é oração. Vou mostrar o que é oração. Deus eterno, de poder e glória, Deus é o Shaddai, é o Elion, maravilhoso conselheiro, Deus forte. Ele fala todos os nomes hebraicos de Jesus, todos os nomes gregos. Ele vai no céu, ele volta. E Deus assim, quando que esse menino vai parar? Ah, meu Deus, Jesus, salva. Aí quando Deus não aguenta mais, que ele já cansou de dizer todos os nomes de Jesus. Aí ele fala, o que eu queria mesmo, Senhor, é um carro. Mas não é um carro normal, é um carro de fogo. É um carro de fogo. Aí Deus, tá bom, filho, vou dar um carro de fogo. O que ele faz com o carro de fogo? Some da congregação. Esquece os irmãos. E vive uma vida cada vez mais longe. É o leproso que recebeu a cura, mas perdeu o relacionamento. Eu vou dizer uma coisa para você. Mais vale um leproso próximo de Jesus do que um limpo distante dele. Mais vale. Você com as suas dores, mais bem relacionado com Jesus, do que limpão, todo pimposo e longe dele. Agora nós vimos, queridos, que a Bíblia nos mostra claramente isso. Você leu comigo lá em Levíticos 13, eu falei alguns versículos, você deve ver melhor na sua casa, porque é muito extenso, para a dinâmica do culto aqui, que ele fala assim, você, o sacerdote, vai examinar a sua pele. Aí ele vai ver se a pele está escamada, se a pele já esbranquiçou, se está com bolha, se os pelos ficaram brancos, se já penetrou na carne. Está falando o que é isso, irmão? Estágios, níveis de avanço de uma doença. Quantos estão entendendo? A pergunta que eu quero fazer: se você está com essa lepra, até quão fundo isso penetrou em você? Veja, irmãos, os leprosos tinham que ser mandados para fora da cidade. Os leprosos era uma doença social. Os leprosos tinham que sair fora. Os leprosos perdiam a família. Os leprosos perdiam os amigos. Os leprosos perdiam a igreja. Os leprosos perdiam tudo. Ele vivia isolado. Isolamento total. Aí vem Jesus e os cura os 10. Um volta para relacionar. Por que os outros 9 não voltaram? Eu vou te dizer. Porque a lepra passou da carne para a alma deles, para o espírito deles. Como?
eles se acostumaram, aquilo ali ficou impregnado neles, essa questão de viver sozinho, essa questão de viver isolados. A palavra de Deus não diz quantos anos eles estavam isolados. A palavra de Deus não diz quanto tempo eles já eram leprosos e tinham sido expulsos do convívio social das pessoas. Eu vou dizer uma coisa para você: quanto mais isolado do corpo você deseja estar, mais isso penetra em você. E por mais abençoado que você seja, ou por mais tocado que você seja, você já não vê mais sentido viver em comunidade, viver como igreja. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Porque aquilo ali penetrou nos 10, penetrou. Um conseguiu vencer, um conseguiu entender que era mais do que uma bênção, era uma possibilidade de se relacionar com Deus. Os outros não. Por quê? Por que não? Porque eles aprenderam a viver isolados. Talvez isso está batendo na porta do seu coração. Eu não preciso de ninguém. Eu vivo bem lá em casa com a minha esposa. Eu já tenho outra igreja. Qual é, irmão? Eu, a patroa e as crianças. Eu, minha mulher, 2 filhos. Não entendeu ainda a razão pelo qual existe a congregação. Não existe, não entendeu. A grande maioria das pessoas que nós encontramos estão fora da igreja por algum motivo. Ele fala isso: não, eu estou bem com Jesus sozinho lá em casa. Você pode estar bem com Jesus sozinho na sua casa, é possível, mas a outra parte, que é a parte do relacionamento, você não vai viver. Você é um cara que foi abençoado com a cura e não voltou para relacionar. E o relacionamento não é só com Jesus, o relacionamento é com o próximo. E engana-se alguém que pensa que mais perto de Jesus, mais longe das pessoas. Não. Leia o Novo Testamento. Quanto mais próximo do Espírito Santo você está, mais de volta ao pobre, ao perdido, ao desgarrado, ao desprezado pela sociedade, Ele vai te enviar como luz em meio das trevas. Ele vai fazer você voltar. E aí, filhão, estamos juntos, pai, é nós. Então tem uma missãozinha para você, vai, volta lá. Mas Deus, aquelas pessoas são difíceis, aquelas pessoas são não sei o quê. E aí Jesus fala para você: e você acha que você não é difícil? Para mim. Nosso problema é que a gente mede as coisas uns pelos outros. A gente não olha para cima. Você está entendendo? Todo mundo é difícil, todo mundo está não sei o quê, todo mundo não sei o quê. E você, perto de um Deus santo, está voando baixo? Você está entendendo isso, irmão? Tem muitas pessoas que eles estão agindo como leprosos. Ele agora prefere estar longe. Mantenha distância de mim. A pergunta é: a que nível isso chegou em você? Que tipo é? Está escamando a pele está lustrosa, deu bolha, já está na carne, já está apodrecendo? Que nível é? O sacerdote deveria examinar isso. E hoje o sumo sacerdote da nossa fé está aqui para examinar isso, Jesus. Para perguntar para você: por que depois de curado você quer ficar longe daqui? Por que ainda você se sente um leproso? Não quero mais estar na cidade, não quero mais voltar para casa, não quero mais ter família, não quero mais ter irmãos, eu quero ficar longe. Já me acostumei com a aldeiazinha dos leprosos. Quantos estão entendendo isso, irmãos? E Deus fala: você já foi curado, eu já curei você, por que você não volta? Por que você partiu? E aí você vai olhar como aqueles olharam, talvez olharam e não viam mais as marcas da lepra na pele, mas elas estavam na alma, elas estavam na maneira deles interagir com aquilo que estava ao seu redor. Tinha entrado aqui, ó. Porque a lepra era uma doença que trazia ensinamentos. A lepra era uma doença que trazia um novo modo de vida. E como eu fiquei muito tempo doente, espiritualmente falando, eu aprendi que eu tenho que ficar longe de todo mundo. Que se as pessoas me cumprimentarem e eu for leproso, ou eu passo a lepra para eles, ou vai cair o meu dedo, porque meu dedo é podre. Se alguém fizer um carinho no meu cabelo, vai sair um chumaço de cabelo na mão dele. E eu não quero isso. Como é que isso é na vida da igreja? Tenho medo de me relacionar, porque as pessoas podem me
ferir, tenho medo de relacionar porque as pessoas, que eu posso contaminar os outros. Então o que eu faço? Qual é a resposta? É a resposta dessa doença: eu vou me isolar. E Deus diz: meu filho, eu já te curei. Minha filha, eu já te curei. Eu já perdoei o seu pecado. Você não foi a mim, como diz a Bíblia, como diz a Escritura, na primeira carta de João: se confessares os vossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e vos purificar. Aí você conversa, você chora no seu quarto, na rua, não sei onde. E aí Jesus, naquele momento ali, pela sua graça e seu poder, Ele perdoa você. Ele limpa, Ele purifica. Mas você não volta. Quantos estão entendendo, irmãos? Não há uma volta para adorar. Não há uma volta para relacionar. Eu ainda tenho medo dos outros. As pessoas vão me ferir. Eu vou contaminar as pessoas. Então eu vou continuar vivendo nas aldeias onde eu aprendi a viver. Bem longe de Jerusalém. Bem afastadas. Ninguém vai saber onde eu estou. Ninguém vai saber como eu estou. Eu vou terminar ali. Vou viver ali. Igreja não é um local de só ser abençoado. Igreja é um local de se relacionar com Deus e com o próximo. E irmãos, eu sinto no meu coração, nessa noite para nós, que Deus deseja curar muitos leprosos essa noite. Que Deus deseja curar pessoas que estão com lepra, que estão com pecados, que estão e se sentem sujas, indignas. Sabe por que muitas pessoas não vêm congregar, não vêm para a igreja? Irmãos, isso aí eu já escutei mais de 1 milhão de vezes. Cara, vamos para lá. Ah, eu não vou, por quê? Porque eu não tenho roupa. Eu não vou, eu estou todo sujo, pastor. Né? Quantas vezes você deixa a porta aberta, e aí vem aquele homem, né? Mendigo, morador de rua, sei lá, uma pessoa do mundo, uma pessoa da vida, uma pessoa destruída, envolvida, destroçada pela vida. Ele para. Quantas vezes eu já vi isso? Quantas vezes? E ele vê assim a igreja aberta e as pessoas aqui dentro, e ele vê como os leprosos talvez viam: olha, eles estão limpos, eles estão tudo bonitinho, o pai, a esposa, os filhos, está tudo ali. Como eu queria isso, mas eu já não tenho mais como. Então passam e olham, mas não entram. E quantas pessoas já chegaram, não aqui, porque aqui é bem novo, mas lá no outro prédio, pessoas que chegavam na porta da igreja, tiravam o boné assim, ó, que lá sempre tocava no coração, lembra, Rodrigo? Tirava o boné, abaixava a cabeça, igualzinho da Bíblia, irmão. Quem ensinou esse tipo de reverência? Quem ensinou que esse lugar se torna um lugar santo, porque nós estamos orando e clamando o nome de Jesus? Eles conheceram a palavra um dia, eles ainda se lembram, estão cheirando cachaça, urinado, vomitado, mas lá no fundo daquele bêbado, daquele drogado, ele se lembra. Então ele tira o boné todo sujo, ele para ali e fica assim, ó, muitas vezes tonto, e você vai lá e fala: entra para dentro, irmão, vem, e ele não vem. Ele fala: não, pastor, não posso. Quantas vezes eu ouvi isso? Eu não posso entrar aí. E eu perguntei para muitas pessoas: mas por que você não quer entrar? Porque eu estou sujo, porque eu estou de boné, porque eu estou descalço, coisas que não tem nada a ver. Mas ele se sente impuro, ele se sente indigno. Quantas vezes no trabalho do bom samaritano, aquelas mulheres na rua, aqueles caras na rua, você via aquela violência, aquela coisa. Quando vamos lá na igreja, a hora que chegava, eu parava na porta: não vou, cara. Aí você: vamos lá, rapaz, vamos lá agora, vamos cultuar, você vai tomar um banho, vai colocar uma roupa e tal. Não posso entrar aí. Por quê? Ah, pastor, eu bebo, né? Eu estou fumando um beck aí, eu não vou entrar não. Daí você fala: é por isso que você tem que entrar, que aqui é o lugar onde está sendo invocado o nome do Senhor, e você também pode invocar o nome do Senhor, porque a quem invocar o nome do Senhor, esse será salvo, e Ele vai limpar você. Deus tem o poder, Jesus tem o poder de curar você completamente. E as pessoas ficam meio assim: será
Será que Deus vai me curar? Eu estou cheio de lepra. O meu cheiro é cheiro de leproso. Eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, ó. Ainda bem que está sendo gravado. Escute. O pessoal do Bom Samaritano vai se lembrar disso. Alguns irmãos vão se lembrar disso. Alguns meses atrás, nós estávamos lá no outro prédio. Nós estávamos evangelizando no trabalho do Bom Samaritano numa quarta-feira ou terça-feira aqui no centro da cidade, entregando comida, Bíblia, falando de Jesus, orando. Aqui mesmo, ali antes do supermercado, que supermercado aqui? Mactube, aquele supermercado. Tem ali uma loja de noivas ali, ou tinha um pessoal dormindo ali. Não sei quem estava comigo nesse dia vai lembrar. E nós chegamos ali com o carro falando, e tinha um monte de gente deitada, fedendo, urina, cachaça para todo lado. Todos eles tinham Bíblia na bolsa. Eram leprosos que se lembravam que não podiam se aproximar, se lembravam da lei. E aí ele, pastor, não sei o que, irmão, eles ficam felizes, aquele negócio. Não vou entrar nos questionamentos a respeito de frutos ou não frutos. Tem coisas que a gente tem muito fruto, irmão. Melhor, tem muito fruto não. A maioria das sementes leva tempo para brotar. Se você pega um caroço de manga e planta hoje, não acorde amanhã, 6 horas da manhã, querendo chupar manga, que você não vai. Você está entendendo? Nós chegamos ali, eu lembro que tinha um homem chamado Luciano, um bem grandão, não sei se quanto você lembra. Lá no último Natal que nós fizemos lá, ele estava lá. Um cara bem grandão, um cara, um monstro de homem, chorava. Por que ele chorava? Alguém tinha batido nele, ofendido ele? Não, ele chorava porque ele estava tomando banho dentro da igreja, e não pode. Ele é leproso, você está entendendo? Não pode estar perto de outras pessoas. E daqui a pouco, nós encontramos ele ali, no meio de outros leprosos, socialmente falando. E no meio daquela conversa, ele falou assim, pastor, vocês vão fazer aquele evento lá, de cortar cabelo de novo, tomar banho, a gente tá terrível mesmo. Eu falei assim, eu não sei quem é que estava comigo nesse dia, eu falei assim, irmão, é o seguinte, mano, ora por nós, preste atenção no que eu estou dizendo, ore por nós, para que Deus dê para a gente um prédio aqui na cidade, para a gente abrir, para fazer todo aquele trabalho que a gente fazia de impacto todo mês, toda semana, sabadão, galera vir, tomar banho, ter um culto, jantar, ter palestra, coisa. Eu me lembro até hoje, irmão, nunca mais esqueço. Eles ajoelharam naquele lugar. Você estava nesse dia? Pastor, vamos orar agora. Eu falei, esses caras têm mais fé do que eu. É verdade, estou falando a verdade. Eles creram numa brincadeira que eu falei. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tudo que você fala, Deus ouve. Isso é um grande problema. Deus me leva para as nações. Deus, anota aí, ó, é nação. Mais um, glória, mais um missionário. Aí ele cata, você faz assim com a sua vida de cabeça para baixo, manda você lá para a Índia. Aí você não chora. Ai Deus, porque não é outro, não é você. Você falou. Eles ajoelharam naquele cantinho lá, lembra, cara? Você estava nesse dia? Senhor, os caras, Senhor, em nome de Jesus, dá uma igreja para o pastor aqui na cidade, Deus, para nós ir lá, que ele é legal, que a turma é legal, dá uma igreja para Petra aqui na cidade. Esse lugar é fruto de oração de leprosos. Aplaude Jesus, irmão. Aplaude Deus. Esse lugar aqui não é minha competência, não. Não é eu que eu faço, que eu deixei de fazer, que tem uma equipe abençoada. Não é nada disso. Esse lugar veio da oração de leprosos, de mendigos da cidade. Foi eles que disseram pela primeira vez, Deus, dá uma igreja aqui na cidade, o pastor, lá. Eu lembro até no final, eu falei, ainda o pastor sem fé, cara. Eu falei, irmãos, Deus tem que dar, né? Aí ele falou assim para mim, você crê, pastor? Você tem que crer. Eu falei, eu creio, irmão. E ele falou, então você crê, então, porque vai acontecer. Olha aqui, ó. Oh, Senhor. Isso não tem preço, cara.
Convite de Jesus hoje, irmãos. Ministério de música, por favor. Convite de Jesus hoje, irmãos. Convite de Jesus hoje. É para você que está aqui dentro e realmente está leproso. Você tem erros na sua vida. Você tem sujeira em você. E você sabe. Sabe qual é o convite de Jesus para você? Eu vou te limpar agora. Vou te limpar. Eu vou te perdoar. Eu tenho poder para te perdoar. Sabe qual que é o segundo convite de Jesus? Mas quando eu te limpar, não vai embora não. Não vaza embora não. Fica, me adora, se relaciona comigo, me conhece. Se relaciona com o próximo. Sabe qual que é o terceiro convite? Para aquelas pessoas que, mesmo depois de serem ou terem sido curadas e perdoadas por Jesus, se sentem com a lepra que um dia tiveram. Eu não quero me relacionar. As pessoas me machucam. O simples toque das pessoas me machuca. Eu não quero me relacionar. Eu não quero ser igreja, porque igreja é relacionamento. Eu não quero me relacionar. Quero ficar aqui. Quero ficar de boa, sem ter contato com ninguém. Sabe qual que é a outra coisa? Aqueles que foram curados e sentem que vão atrapalhar a vida dos outros. É essa daí mesmo, glória.